Agora sim, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite aí, João. Beleza? Bom, vamos lá, né? Vamos abrir aqui primeiro, repetir, talvez alguns tenham assistido já a semana passada, mas vou fazer uma breve apresentação aqui. O intuito dessas lives que a gente está fazendo aqui está sempre, na verdade, está sempre aprendendo com novos conceitos, discutir algumas coisas novas e também aprender, principalmente aquilo que a gente não tem convívio. Hoje eu trabalho aqui nos Estados Unidos com treinamento, com categorias menores, e a gente não... lógico que os grandes clubes têm a questão a estrutura do analista de desempenho para auxiliar, né, na formação, no trabalho em geral. Mas, pelo menos na minha realidade, a gente não tem, né, esse profissional à disposição. Então, a gente aqui meio que tem que cruzar, entrar na área e cabecear. Então, o que acontece? Sempre que a gente tem contato com gente interessante, inteligente e que tem experiência, que vai agregar no conhecimento, é sempre válido. Então, essa é uma das coisas. Eu estou aprendendo com esses profissionais e também discutindo, podendo trocar, podendo informar. Provavelmente você vai ter hoje aqui te acompanhando pessoas que são do meio e que sabem tanto quanto. Eu vou ter algumas pessoas que conhecem do riscado também, mas a gente está sempre acrescentando. Então, eu iniciei esse pequeno projeto para discutir, trocar. Não é só uma questão dessa época que a gente está vivendo, mas assim, uma intenção que eu tenho daqui para frente de estar sempre trocando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, eu sou de São Paulo, mas eu vim para cá já há 10 anos. Trabalho com categorias menores, trabalho com uma espécie de programador de treinamento de high school, onde a gente implementa o trabalho, onde a gente cria projetos dentro da escola para estar sempre auxiliando na formação do jogador, né? Óbvio que a nossa experiência daqui, a cultura, o calendário, o clima, modifica muita coisa, mas a gente está sempre, como eu disse, a gente está sempre em processo de aprendizagem e isso para mim agrega muito. Bom, acho que já não vou estender muito, depois no final a gente vai trocando. Em primeiro lugar, muito obrigado Valeu, João. pela sua participação aí com a gente. E para quem te conhece, mas também para quem não te conhece, queria que você fizesse uma apresentação de quem é o Matheus, Matheus Lima, e falasse Primeiramente, da sua pode falar aí. formação e tudo mais. Uhum. Agradecer, né, João, primeiramente a oportunidade aí. O tempo de convívio que foi pouco, mas a gente manteve a amizade aí já há um bom tempo, né? E agradecer o pessoal que está entrando aí. Já vi aqui vários amigos. O Ricardo, analista do Flamengo hoje, na época eu estava lá, era do Botafogo, está aí também, então mandar um abração para ele. Começado da formação, né? Formado em Viçosa, fui em Viçosa em 2009. E engraçado, quem me conhece, quando eu fui para Viçosa, eu já meio que eu tinha dois objetivos, assim, eu falava, ou eu quero ser treinador de rendimento, ou ter minha escolinha. Eu sempre, assim, fui bem focado assim mesmo. Aí eu fui para Viçosa, no primeiro período eu já fui na sala do professor Próspero, não tava nem fazendo futebol, nem nada ainda, e fui lá, apresentei e falei, eu quero mexer com isso aí. Aí era calor, assim, igual eu falei, não tinha nem feito futebol 1, aí já tinha uma turma fazendo futebol 2, que ia viajar para BH, já fui com eles também, perdido lá, calor, sem saber de nada. Fui lá, mas isso daí eu fui envolvendo mais. Aí eu participei também do grupo de estudo dele.
E assim, fui conhecendo vários profissionais que depois eu fui trabalhar junto, sendo no Ubaense ou no Flamengo. Então, assim, esse contato inicial foi muito bacana. Até postei uma foto esses dias para trás dessa viagem. Aí o tempo fez bem para todo mundo. Aí, aí depois disso daí, aí mantive o envolvimento, né, grupo de estudo, tudo, tanto que quando eu fui aí a primeira vez aí, né, nos Estados Unidos, aí eu participava ainda, né, aí tanto que na apresentação nossa lá na Teta Brasil, eu falava, participo do grupo de estudo e tudo. Aí fui envolvendo, aí então, eu te conheci, né, 2011, primeira vez que eu fui na Tetra, né, No se for parar para pensar, já tem quase 10 anos. No treinamento no Rio, é isso, né? Nós fizemos o treinamento do Rio. E depois, isso foi isso mesmo. Pô, nem lembrou, eu nem lembrava do treinamento do Rio, mas foi. Aí a gente se conheceu no treinamento do Rio e depois lá, né? Aí eu fui em 2011, 12, 13, trabalhando lá nos Estados Unidos, né, com a Tetra, e nesse período eu já fui fazendo também o estágio aqui no Baense. O Baense, para quem não conhece, né, é um clube, assim, referência de formação aqui na minha cidade mesmo, então, pô, ajuda demais. Aí fui fazendo o estágio lá, enquanto eu estava indo para a Tetra também, logicamente continuando no grupo de estudo, e assim que eu formei, fui para o Baense como treinador, fiquei mais ou menos uns 2 anos lá, e no período que eu estava no Baense, eu estava fazendo também meu MBA de empreendedorismo e a especialização em futebol de Viçosa, que, pô, é ótima, né? Não tem nem o que falar. Aí na especialização eu conheci através do Próspero também, conheci o Freeland, né, que hoje está no Flamengo, e ele oportunizou um estágio no Botafogo. Essa história é até curiosa. Aí eu fui para o Botafogo, fiquei lá uma semana. Na época eu trabalhava no Baense. Fiquei lá uma semana, aí teve um jogo, né? Depois do jogo é folga. Aí nesse dia de folga eu fui para o Flamengo. Aí fiquei um dia, já tinha gente alguns amigos trabalhavam lá, né? Na época eu acho que estava lá o Zé, Fabrício e o Ramon. Se eu não me engano, estavam só os 3 na época. Aí eu fui para lá. Aí passei um dia lá no Flamengo, conversei demais com o Cadu, coordenador, conheci o Noval, na época era diretor da base, e quando eu fui lá, surgiu uma vaga de analista. E perguntou, você tem interesse? Eu falei, lógico, eu tenho. Aí, na época, assim, não sabia nem o que era análise de desempenho também, mas falei, pô, tem interesse, deixei o currículo lá e beleza, voltei para o bar, não deu certo, aí isso daí passou mais uns 6 meses, foi crescendo dentro de mim também, quem me conhece sabe, foi crescendo dentro de mim também aquele sentimento de assim, que eu comecei a ver que o futebol de rendimento, assim, a rotina de rendimento não era uma coisa para mim. Aí chegou no fim do ano, ia ter uma demissão em massa lá do Baense, eu não ia ser despedido, mas eu falei com meu amigaço Leôncio, que é gestor de lá também, falei, me manda embora, que eu vou largar a mão disso aí. Eu vou aposentar. Aí, beleza, saí de lá, e nisso que eu saí, achei que ia ter férias, não fiquei nem um mês de férias, aí o Flamengo me chamou. Falar a verdade, assim, no começo eu fiquei muito balançado, porque, assim, Flamengo, mas, assim, eu já estava mais ou menos decidido, mas, pô, uma oportunidade dessa, como é que você não vai? Aí fui de peito aberto, assim, pô, vamos ver o que dá. Vão aprender e, pô, tem nem o que falar, né, da experiência. Aí fui para lá, fiquei 2 anos, um pouco menos de 2 anos, trabalhei com excelentes profissionais, excelentes jogadores e também, assim, aprendi demais. É um trabalho que, pô, você que trabalha com futebol também, você sabe, pô, é gostoso demais, né? Assim, é muito bom, mas em contrapartida eu fui vendo que não era uma rotina também que era pra mim. Assim, pô, eu sou um cara que gosta muito de ir em aniversário da minha tia, em casamento do meu primo, entendeu? E isso daí eu não tinha, assim, muitas vezes não tinha como eu ir, entendeu?
Aí eu comecei no 15 lá, né? No 15. Na época, era assim, o mais baixo que tinha, né? Não tinha na lista de sub-14, sub-13 na época. Começou a ter depois que eu já estava lá. Aí eu comecei no 15, aí fui crescendo aos poucos. Aí quando pô, não tinha nem um mês de 20, os juniores, né? De sub-20, eu não devo ter nem ficado nem um mês direito. Foi quando eu já pedi a demissão. Aí, aí, aí pedi, mas assim, sabe, foi muito gradual, eu fui amadurecendo muita ideia, porque eu, assim, já tinha essa ideia, mas eu fiquei 2 anos amadurecendo direitinho, até chegar o momento de eu ir lá, conversei, assim, completamente tranquilo, tenho uma relação ótima com todo mundo de lá. Aí voltei, né? Aí hoje eu tô com a academia, né? E a Speciale e a Passe Certo, né? A gestão esportiva. E depois a gente fala mais um pouquinho dela aí também. Isso, vamos lá. Não, mas você falou, é engraçado que assim, né? A gente. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu tinha o objetivo de trabalhar no futebol profissional. Uhum. Era o objetivo, eu tive uma experiência em 2005 e de trabalhar no futebol profissional mesmo. Só que assim, é uma coisa engraçada. Depois de um tempo, você né, tem um objetivo, aí você tem uma situação onde você percebe que não é bem aquele ambiente que é o seu, né, o gosto que você tem pela coisa. E quando eu vim para cá, por muito tempo eu relutei assim do tipo, será que eu quero trabalhar com criança, com formação? A cultura aqui ela é totalmente diferente, você sabe disso. Principalmente quando você não lida com jogador, né? Então, assim, você tem que ter todo um trato, todo um jeito com a situação no geral. E hoje em dia além de ser uma coisa que eu adoro fazer, é uma paixão, porque assim, você começa a ver a coisa de uma outra maneira e é bem assim mesmo a vida. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Eu queria primeiro que você. Eu vou colocar as duas perguntas em uma só, para você explicar a importância do profissional e a função do analista de desempenho. Desculpa. A importância desse profissional no clube e, e a função de analista em si. Porque, como eu disse, a gente tem aqui pessoas profissionais da área, a gente tem pessoas que não são profissionais da área, tem pessoas que estão estudando, que têm um interesse em buscar essa situação, e tem gente que já é treinador, mas que tem a intenção de fazer um curso e não se especializar na função de analista, mas de conhecer, até porque é interessante. Só um breve relato assim. Hoje em dia aqui eu procuro fazer curso de preparação de goleiro, curso de diversas situações, porque isso vai me acrescentar no meu conhecimento e na minha formação como treinador, certo? Então, assim, eu acho importante você falar isso aí, até para dar aquele primeiro despertar para as pessoas, já que você tem essa experiência. Uhum. Só primeiramente aqui, né, antes da resposta, mandar um abraço pro Dudu aí, Dudu Coimbra, gente boa demais, analista também, hoje é analista de desempenho profissional lá do Flamengo, figura, gente boa demais. Só para falar aqui também, não tá rodando muito bem aqui quem tá entrando, não. Então, se eu não mandar abraço para alguém aí, não fica chateado, não. Eu quase saí aqui sem querer. Pode mandar uns tchauzinho aqui pro pessoal. Beleza, isso aí. Mas, João, isso aí que você falou, é importante demais, porque, assim, você vai pegando uma noção, assim, de outras áreas, e que eu acho também que o analista tem que ter. Que muitas vezes acaba o analista meio que entrando assim na parte mais estrita, talvez, da análise, talvez muito até puxado para o lado tecnológico e acaba esquecendo
um pouquinho também. E assim, e ao meu ver, logicamente, o mais importante, assim, que o analista tem que ter antes de tudo é conhecer do jogo. Sim. Conhecer do jogo. Então assim, tem que estudar, tem que estar familiarizado com o jogo em si. Então, assim, eu acho que foi importantíssimo essa experiência que eu tive anteriormente também como treinador, porque dá uma outra visão, assim. Abraço aí pro Andrei, aí entrou, hoje está no Vasco também. Gente boa demais também, gaúcho. Então, assim, primeira coisa, entender do jogo. Outra coisa que eu acho que, assim, o analista tem que ter muito, muito bem, assim, é tentar um pouco separar a questão emocional da técnica, assim. Porque, pô, você sabe, quando a gente é treinador, tá lá embaixo, tá no campo, sangue ferve. Não Sim. tem jeito. Por mais você tenta se manter calmo, mas, pô, ali você tá no meio ali, é como se você estivesse jogando, o sangue ferve. Então, assim, quando você tá na análise, normalmente você tá no lugar mais alto e tudo, assim, é importante você não se envolver tanto emocionalmente, assim, Emocionalmente. isso, pra gente fazer uma análise, entre aspas, mais fria possível. Porque, assim, acontece, quem mexe com isso, quem mexe com isso sabe, assim, de vez em quando você tá analisando o jogo lá durante, aí você vê um jogo, vamos supor, um clássico, pau quebrando, o bicho pegando, aí você tem a análise, assim, que, Sim, pô, sim. nossa equipe não fez um bom jogo. Talvez a gente empatou aqui, mas não foi um bom jogo. E a gente desce pro vestiário, tá lá todo mundo pilhado. Aí tá a galera, nossa, não, mas a gente jogou muito mais que os caras, amassamos os caras, blá, blá, blá. Aí a gente, pô, não foi tão assim. Mas você vai chegar falando? Não. Não tem que chegar. Então, assim, calma. A gente tem que entender que a gente tá lá, assim, a gente não tá com um sangue fervido, igual se a gente estivesse lá embaixo. Então, pô, analisa seu jogo, depois pega, conversa com o treinador direitinho, conversa com a comissão. E também depois, pô, o treinador, logicamente, pô, o cara tá encabeçando a comissão técnica, não é bobo. Então depois ele vai analisar direitinho, vai ver também que não foi tão assim. Mas, assim, quando acaba o jogo, é muito comum disso acontecer. Aí, então, assim, já entrando nessa parte também, tem que ter uma comunicação boa, assim. Não pode ser aquela pessoa difícil de comunicar, talvez aquela pessoa, entre aspas, antipática, assim, né? Tem que ter uma boa comunicação, porque muitas vezes você vai apontar, você vai meter o dedo na ferida. Muitas vezes, esse é o trabalho do analista. Pode ser com o jogador, talvez aquele jogador que, pô, é aquele jogador que é a estrela da equipe, né? Mas quando você vai analisar, pô, talvez está pecando muito em determinado comportamento que está prejudicando a equipe no coletivo. Então, assim, a gente tem que saber como que a gente vai fazer essa comunicação, seja com o treinador, ou seja também com o jogador. Então, assim, eu acho que e logicamente também esqueci, né? Tem que ter pelo menos a mínima noção também de computador. Não pode não ter nenhuma noção, né? Porque Os acaba dados, mexendo né? Que muito, você né? trabalha muito, né? A gente acaba mexendo com muito software lá, assim, pô, computador praticamente direto, iPad. Então, assim, tem que ter uma noção mínima, mas assim, é mínima mesmo, porque o programa, popularmente falando, você vai aprender a mexer quando você estiver dentro do clube assim mesmo. Na verdade, assim, né? Isso tem Claro que tem as diferenças, mas é mais ou menos também como você ser um assistente técnico. É isso aí, isso Porque, aí. assim, Isso que eu sempre friso. o que não deixa de ser um assistente técnico, mas Sim. com mais dados, digamos assim, porque, por exemplo, quando eu estava eu estou num clube e quando eu trabalho na high school eu sou assistente. E Uhum. eu tenho que estar totalmente, eu prefiro ficar totalmente separado do grupo para analisar ali, para poder levar ao meu treinador uma informação que vai ser útil para ele tomar uma decisão.
ou alguma coisa que acrescente. Se eu entrar na mesma pilha do jogo, eu vou ser expulso primeiro do que, entendeu? Porque você não pode. Então você tem que ter essa frieza. E eu imagino que o analista ele tenha que ter um grau, não é a mais, mas um grau a menos de frieza para poder alimentar de informações durante o jogo, no decorrer. E eu tenho uma pergunta. Me diz uma coisa, por exemplo, o analista de desempenho ele também atua na questão de buscar jogadores, certo? Uhum, sim. E aí ele tem que estar integrado com o treinador, no sentido do que o treinador quer, no sentido do que o treinador busca, na característica do jogador que o clube está buscando, como é que funciona isso. Uhum. Perfeito. Vai lá. Pode falar. Não, pode falar. Então, isso daí também varia muito de clube para clube. Deixar claro assim, porque tem muito clube que tem um analista de mercado e tem um analista de desempenho, talvez que é só para a equipe. Mas assim, muitas vezes também eu cheguei a fazer. Tá. E na base isso. São coisas distintas. São, mas assim, é tudo dentro do mesmo departamento, entendeu? Então assim, na base, acaba quando a gente está analisando, aí assim, a gente está analisando determinado jogo, tem um jogador que chamou atenção, a gente pega, faz um material separado e mostra pro treinador, mostra pro clube, mas o mais importante é a gente tentar analisar o jogador, principalmente quando é na base, com a característica que o clube visa. Então, assim, hoje, assim, no Brasil, assim, tá melhorando bem isso já. Antigamente era mais baseado, hoje já tem assim, uma metodologia meio que padrão, assim, pro clube. Antigamente todo mundo só falava, né, o Barça, mas assim, hoje em dia já tem muito mais clubes fazendo, assim, como uma metodologia padrão. Então, assim, a gente tem que tentar buscar algum jogador, achar interessante um jogador que você acha que vai encaixar nesse tipo de modelo de jogo da sua equipe, entendeu? Então, assim, seja isso aí, seja no profissional ou seja na base, né? Só que aí, na base, acaba meio que, normalmente, você fazendo um pouco mais de função, assim mesmo, né? O Dudu acabou de escrever aqui, analista de mercado. Analista de mercado, isso. Então, então eu posso entender que de repente existe no profissional o analista de mercado trabalha em conjunto com o analista de desempenho, mas digamos que o de mercado ele vai atrás e de repente ele trabalha, ele traz o produto, digamos, para o clube. É isso? Não? Assim, ele vai. É mais ou menos igual o analista também. A gente vai analisar o jogo, a gente não vai chegar e vai falar, ó, vai mudar isso aqui, tá tudo errado, tá dando muito errado determinado comportamento, vão fazer esse, a gente não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o treinador. Então, assim, é a mesma coisa o analista de mercado. Ele vai analisar, vai preparar todo o material e vai entregar para quem manda assim, ó, aqui tá o material de tal jogador. Que eu acho interessante, você vai ler o material e você vai ver por que eu achei interessante. Aí, assim, não tem o poder de contratação, né? Logicamente, mas assim, quem vai trabalhar praticamente o dia inteiro nisso daí, em analisar o mercado para trazer jogador. Entendi. Você me respondeu eu tenho as perguntas aqui, você meio que deu uma resumida na 2 e na 3. Então vou pular para 4, mas caso o assunto vai rodar, a gente volta se for necessário, tá bom? Tranquilo. Até falar também, o pessoal que está aí acompanhando, quiser mandar, a gente vai também repassar as perguntas e o Matheus vai responder, não, Matheus? É isso? Uhum. Então, tá bom. Isso aí. No final a gente monta, quando eu terminar aqui, eu pego as perguntas que tiver que o pessoal mandar e a gente responde. A gente não, Matheus. Beleza. Então eu vou para 4, assim. Matheus, fala um pouquinho assim. Começou a temporada. Uhum. Vamos lá. Saímos da tal da pandemia hoje. Vamos recomeçar. Qual que é a rotina do analista de desempenho
daqui para frente, juntamente com a comissão técnica? Qual é a rotina desse profissional no processo de preparação, seja pré-temporada, seja durante a temporada, até para que o pessoal entenda assim, pós-temporada, durante a temporada, você já meio que resumiu nos jogos aquela situação, mas na volta, não, nem na volta, mas na volta de um time, esquece a pandemia, na volta de uma equipe no início de temporada, qual que é a rotina desse profissional? Uhum. Antes, eu vou dar só um adendozinho, que eu acho que é interessante também. Tá saindo notícia aí direto, saiu aqui deu mais repercussão, foi até do Ceará, e assim, que o analista de desempenho hoje, nesse momento que a gente está vivendo, tem uma função que é muito, mas muito importante, que é a função praticamente de preparar o treinamento para os jogadores. Porque o tipo de treinamento que os jogadores o jogador não pode ir para o campo treinar, do jeito que a gente está aqui hoje. Então, eles vão fazer o treinamento físico e vão fazer esse treinamento, digamos assim, mais tático, por meio online, pelo material que o analista vai preparar. Então, assim, o clube que não está fazendo isso hoje está perdendo um tempo precioso. Principalmente, igual aconteceu com o Ceará também, né? Acho que foi o Guto para lá. O Anderson veio pro Cruzeiro aqui em Minas, né? Então, assim, o analista hoje pode ir adiantando trabalho demais para o treinador. E como é que ele vai fazer isso? Sei lá, vamos supor, a minha equipe, falando como se fosse treinador, né? A minha equipe gosta de sair de determinado jeito. Então, analista, pega vários materiais do Arsenal, que é uma saída de bola que é bem próxima à minha, que eu vou passar aqui para os jogadores. Então, e assim vai. Eu dei um exemplo aqui, então assim, o analista meio que vai preparando esse material que pode englobar o modelo de jogo inteiro do treinador para ir fazendo esse treinamento com os jogadores. Para quando chegar nesse, sei lá como é que a gente vai chamar disso, né? Nesse intertemporada aí pós-corona, assim, os jogadores em si já vão estar muito mais por dentro do modelo de jogo, mesmo que seja um trabalho completamente novo. Então, assim, hoje, o trabalho do analista nessa quarentena, assim, é importantíssimo. Aí, vamos entrar, então, na rotina, né? Aí, isso que eu falei até pode encaixar bem também na pré-temporada. Digamos assim, começo de ano, assim, direto o treinador, assim, pedia, tá começando a temporada, então, Matheus, ou qualquer analista que seja lá do Flamengo, no caso, pedia, né? Prepara tal material que eu quero que meus jogadores já começam a ter ideia de como a gente vai se comportar de determinada maneira. Em determinado local do campo ou em determinada situação. Então, assim, esse trabalho assim, de preparação, vejo assim, que na pré-temporada também é um trabalho que é bem comum de se fazer. Beleza, começou a temporada, vou fazer como se fosse um microciclo aqui do analista. Você entrou hoje pro meu clube, certo? Sim, aí... Ô, Fabrício. Na volta, Eu não, tô dando um oi pro Fabrício aqui, ó. Fera. Então, assim, faz um exercício como se fosse você tivesse na realidade do clube que vai recomeçar a vida aí ou tá prestes a recomeçar. Não, beleza. Aí, só um adendo aqui, o Fabrício, um dos grandes responsáveis por eu ter ido pro Flamengo aí, gente boa demais, agradecimento demais com ele aí hoje, tá no Grupo City, é pouco,
Fera demais. Então, vamos lá. Fez esse trabalho de pré. Quando entrou para a fase de jogo, o que normalmente acontece? Vou começar no pós-jogo, tá? Para depois ir pro pré. Certo. Teve o jogo, pós-jogo. O que vai acontecer? Durante o jogo, a gente já vai preparar, a gente já vai fazendo o material, né? Então, normalmente, a gente já leva o tablet para o jogo e já vai preparando o material. Então, sim, logicamente, vai depender muito, assim, da quantidade de analista que tem trabalhando junto com a gente. Então, pô, no profissional vai ter 6 pessoas trabalhando junto. Então, assim, você se bobear, você já vai fazer o protocolo inteiro de jogo, todo mundo junto ali. Mas vamos supor, na base, um clube com assim, mais enxuto. Alguém vai estar filmando o jogo, pra gente ter o material, e o outro ali já vai começar a fazer a análise. Beleza, fez a análise do jogo ali durante. Tem folga, todo mundo vai ter folga, né? O analista não, o analista vai trabalhar. Todo mundo, ponto. Todo mundo, ponto. O analista vai trabalhar. Aí o analista vai preparar esse material. Então, eu vou preparar aí, pô, já assisti o jogo lá, eu vou assistir o jogo de novo, fazendo o material tudo direitinho, que aí esse material a gente vai entregar como se fosse um resumo, assim, né? Primeiramente para o treinador, a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que aconteceu durante o jogo. Não fosse uma análise de jogo, não. Isso, a gente vai fazer uma análise de jogo. Então, assim, logicamente bem resumida, que esse resumo também a gente vai passar para a comissão inteira e para os jogadores. Então, assim, preparamos o material, sentei com o treinador e depois a gente vai sentar com o grupo todo. Nisso que a gente sentou com o grupo todo, vai depender muito de treinador para treinador. Eu trabalhei com um treinador que praticamente deixava eu fazer esse pós-jogo praticamente tudo. Eu trabalhei com outros que falava e dava oportunidade de eu falar, e eu trabalhei com outros que praticamente, assim, só ele falava. Isso aí não quer dizer que é melhor ou pior, assim, mas é característica do treinador, entendeu? Então, assim, vai depender muito do treinador em si, mas aí a gente vai fazer esse pós-jogo, e depois desse pós-jogo, aí normalmente faz uma análise mais individual. Então, assim, muitas vezes o treinador também aponta, e muitas vezes meio que, assim, o analista vai sentar com o treinador para talvez meio que apontar assim, ó, sei lá, o Zezinho aqui, a gente tá precisando de conversar por causa de, sei lá, talvez ele tá errando, tá tentando, assim, fazer muito passe agudo e tá errando muito. Pô, vamos conversar com ele. Assim, um exemplo qualquer aqui. Sim, sim. Então, aí depois desse pós-jogo, a gente vai fazer essa análise mais individual com o atleta também. Aí, pós essa análise individual e essa análise com grupo, aí vai começar a preparar para o próximo jogo. Mas aí, nisso daí, tem a parte, entre aspas, mais institucional, né? Que o analista vai fazendo, que é a análise que é a parte mais de dados, assim, né? Então, assim, que tem que guardar esses dados, porque pode ser que precise, né? Que o clube precise, seja para venda de jogador, seja para analisar a temporada por completo. E a gente vai fazendo vários relatórios, assim, com relação a tudo. E aí, depois dessa parte mais institucional, aí vai depender, de novo, assim, muito de treinador para treinador e até do nível de competição. Que aí a gente vai entrar mais na análise do adversário. Então, assim, o profissional vai fazer de todo mundo. Aí na base, depende. Tem. Ó, o Vinícius aí, Vinícius também do Flamengo, preparador físico. Pô, fera. Na época era estagiário, mas é impressionante o nível de conhecimento que ele tinha. Que ele tem, né? Ele tem, né? Aí, beleza. Aí então assim, na base, por exemplo, tinha treinador que gostava de fazer praticamente de todos os adversários, e tinha treinador que era praticamente só clássico que pedia a análise do adversário. E nisso daí, logicamente, tem o treino. Ah, esqueci dessa parte também, mas aí, logicamente, tem o treino durante a semana, que vai depender também de treinador para treinador, que normalmente ou você senta com o treinador,
tem treinador assim, que praticamente montava a semana junto comigo. Tinha treinador que montava e me mandava e falava, ô, dá pitaco aí, o que você acha? E tinha treinador que só me mandava e não dava abertura também. Mas assim, aquilo que eu falei, depende muito de treinador para treinador, e assim, isso aí Claro, não é demérito do jeito que cada um nem nada. gerencia a equipe, depende, né? Sim. Aí. Vinícius aqui, tô rindo. Aí beleza. Aí fez esse planejamento, logicamente tem a parte do treino. Essa é a parte que eu bato na tecla demais, mas demais mesmo. Eu, por exemplo, pô, eu gosto de estar lá no campo. Então, assim, pô, tem analista que praticamente não vai em campo, assim, pô, mas na minha cabeça, pô, você tem que estar ali no campo, você tem que estar ali junto com o treino. Então, o máximo que eu podia, eu estava no campo mesmo que talvez eu assim não fosse para fazer análise do treino, que eu falo assim, análise pô, filmada com o iPad direitinho, mas eu tava lá para observar, Sim, ver como sim. é que a equipe tá conversando, ó, tá se portando, conversando com o treinador, que assim, logicamente isso daí é importante demais, porque assim, o analista, ele tem que saber, ele tem que conhecer do treino também, porque como é que você É vai possível. dar. Alguns treinadores permitem, por exemplo, que você dê algum feedback para o jogador, ou meio que, não, aqui Dura. você não Então, vai. vai depender de, assim, tinha treinador que até instigava. Uhum. Falava assim, ô Matheus, pode falar, tá? Você vê determinada coisa, pode falar. Mas aí tem treinador que gosta mais, assim, dele ser a voz ativa. Então, vamos supor, você viu uma coisa errada ali, você chega no treinador e fala, ó, tal coisa. Aí ele vai lá e chama atenção. Aí, assim, depende muito de treinador para treinador. Aí, beleza, teve a semana de treino, então, né? Vamos preparar o material, assim, pré-jogo, né? Vamos fazer a análise do adversário. Aí, essa análise, assim, vai variar demais também na base ou também dependendo da estrutura, né? Igual assim, pô, profissional vai analisar 7 jogos, vai analisar 6 jogos, dependendo da quantidade de analista que tem. E na base, pô, você vai analisar 3 jogos no máximo, entendeu? Você vai analisar o que você tem. Porque também é muito difícil de você conseguir material na base, assim. Então, assim, é mais difícil, ainda mais vamos supor, igual lá no 15. É difícil de você conseguir, sei lá, um material. A gente vai jogar contra o Tigres, por exemplo, assim. Pô, é difícil de conseguir 4 jogos do Tigres, entendeu? É, então, assim, muitas vezes a gente também meio que isso daí a comissão inteira meio que ajudava. Tinha vezes que o preparador de goleiro, por exemplo, morava perto de tal local e ia lá filmava o jogo para depois a gente analisar, entendeu? Aí Me permite fazer uma pequena. pode? Porque o que acontece? Você está meio que entrando na quinta pergunta, entendeu? Então eu já vou. Não, tá ótimo. Mas eu já vou fazer, que daí já fica registrado aqui, e você dá sequência. Beleza. Que eu queria saber, por exemplo, a diferença do departamento de análise de um grande clube para os de pequeno e médio porte e Uhum. das categorias de base para o profissional. Como você já está falando, tem tudo isso Beleza. tem começado, então já foi feita a pergunta para Eu você. vou pincelando a rotina e já vou meio Isso, já que pode, colocando os até adentros porque aí também. como está ligado uma coisa na outra, você já. Beleza, beleza. Então, aí tá. Aí, vamos supor, a gente fez essa análise, a gente fez essa análise pré-jogo, fez a análise, mostrou pro treinador, primeira coisa. Aí mostrou pro treinador, a gente vai sentar e vai conversar. Normalmente é só com o treinador, mas muitas vezes outros membros também da comissão participam. E dessa conversa, a gente vai preparar a preleção. Então, assim, a gente vai montar um material, vamos supor, a gente analisou 3 jogos, a gente vai colocar tudo dentro de um material só para mostrar para o treinador. Quando você E fala a ne... gente, você fala a gente, esse departamento geralmente, vai, um clube médio,
ele tem uma quantidade de quantos profissionais? Porque é muito material para ser analisado. Aham. É como você Ó, disse, o pessoal tem o... folga, vocês não têm. Quando você fala gente, Uhum. você se resume a um departamento que tem mais de um profissional, quantos mais ou menos, ou é você o tempo todo? Então, na base, normalmente nos assim, clubes de Série A é um por categoria, um analista por categoria. Só que, o que que acontece? Muitas vezes, vamos supor, o 15 joga junto do 17. Então, acaba um ajudando o outro. Então, enquanto um está filmando, por exemplo, o outro está fazendo material. Ou pelo menos Entendeu? dois trabalham na Sim, plateia. Entendi. sim. Aí, Também, igual. o que ajuda um pouco, porque é bastante coisa, né? Ó, o Lucas aí, mandar um abraço pro Lucas, Diego que entrou aí também. Lucas, pô, zagueiraço. E Diego de Viçosa, fui conhecer ele lá no Flamengo também. Que era. Aí, João, então, assim, normalmente, é, isso que eu falei, na base normalmente é um por categoria. E assim, mas com muita sinceridade, assim, clube, vamos supor, tem clube tem clube de Série A que não tem analista na base, Certo. entendeu? Então, assim, vai variar muito. É uma profissão, assim, que está crescendo muito hoje em dia. Então, hoje em dia, assim, né, que eu falo assim, que vem crescendo muito. Então, é difícil até de falar assim, tem tantos, mas igual, pô, mas chega profissional, clube grande profissional tem 6 analistas no profissional, entendeu? Tem 5, tem 4, dependendo. Então, consegue aquilo que eu te falei, consegue fazer um volume de análise muito maior. Aí, assim, aí vamos, assim, seguir a linha do, assim, que eu tive mais contato, né, que é você na sua categoria e mais o suporte que tem do pessoal da categoria acima ou abaixo. Aí você fez esse material, sentou com o treinador e aí desse material a gente vai fazer a preleção. Normalmente o treinador passa um modelo que ele acha bacana, a gente monta a preleção e passa para o treinador para ver o que ele achou. Aí meio que ele vê como é que ficou a preleção, vê como é que ficou a preleção, dá o ok ou não, e aí já é para a parte do jogo já é para ir pro jogo, preleção. Aí algumas vezes também, algumas vezes sim, na base, né? Algumas vezes na base a gente passa também um material um pouco mais individualizado do Zezinho, do Joãozinho, do jogador, do time que a gente vai jogar contra, e no profissional praticamente passa de todo mundo. Então passa um material também individualizado de O todo material mundo. que você diz é o material do adversário. O material do adversário. O material do adversário. Então, assim, sem entrar muito em detalhe aqui, mas que eu acho até interessante de falar, normalmente o que é esse material do adversário? Assim, normalmente a gente costuma fracionar o jogo, né? Então, assim, a gente meio que procura padrão. Então a gente tenta, assim, achar padrão na organização ofensiva e defensiva, nas transições, bola parada e tentar achar as potencialidades e as fraquezas. Aí, para nisso daí, a gente explorar também, entendeu? Deixa eu te fazer O Fabrício Souza, ele tá pedindo para você fazer ele escreveu assim: ó, conte-nos de outras demandas do setor, além da análise dos jogos. O Fabrício Uma é que. Cortou um pouquinho, João? Fala aí. Vou de novo aqui. O Fabrício Souza. Ah, não, a pergunta eu escutei, só não escutei o último que você falou aí. Como último, assim, ele pergunta. Não, o Fabrício, ele mandou uma questão. Não é nenhuma questão, ele pediu para você falar um pouco sobre as outras demandas do setor, além da análise de jogos. Aham. Aí, aquilo que eu até já mencionei também, né? Tem a parte institucional, né?
que aquilo que a gente vai, assim, a gente tem um volume gigantesco de dados, assim, para a gente guardar, que institucionalmente falando é muito importante, tanto individual, parte individual de jogador, quanto da equipe, assim. Então, vamos supor, todo jogo que a gente faz, a gente separa material individual do Zezinho aqui que eu tô falando. Então, esse Zezinho a gente vai separando, vai ter, todo jogo vai ter, se clicar lá, vai ter todos os lances só do Zezinho. Então, vamos supor, vai acontecer, o Zezinho tá tendo a possibilidade talvez de venda para Portugal. A gente vai pegar esse material do Zezinho, vai preparar esse material, entre aspas, esse material assim, de venda dele para passar para o departamento responsável, né, para fazer essa ligação, assim, né, com esse possível comprador, né? Então, sim, essa é uma das demandas. E a outra também, principalmente, acontecia muito como quando a gente estava quando tá todo mundo de férias, a gente não, né? Aí, assim, que análise de campeonatos, assim, seja qualquer um, seja que talvez é que nem a gente esteja disputando, mas a gente vai lá, aquilo que você já mencionou, para tentar, assim, analisar um determinado jogador que possa ser interessante para a gente. Isso aí, popularmente falando, garimpar. Então, assim, seja na Copinha, por exemplo, eu cheguei a viajar para a Copinha para fazer, assim, meramente para fazer esse trabalho, ou seja também o próprio Sul-Americano Sub-20, Sub-17, eu vi todos os jogos dele, acho que 17, e assim, aí você vê todos os jogos e vai fazendo o material do jogador para essa possível compra, né, digamos assim, do clube também. Então, assim, se eu estiver esquecendo algo, Fabrício, ou os outros analistas que tem aí, qualquer coisa, me fala aqui também. No final, eles podem mandar, o pessoal pode mandar uma pergunta. Vou fazer uma repassada aqui do pessoal que está assistindo para dar você vai dando um alô, não? Tem gente, tem bastante gente. Pode pôr. A Paulinha vi aqui, minha prima. Vamos lá desde o começo aqui, porque tem bastante gente aqui. Vai vendo aqui que eu não estou conseguindo passar no meu celular. Aí só vai quando eu apito aqui na frente mesmo. Tem o Ale Morina, meu parceiro. Obrigado, Ale. O Matheus. Não, Matheus é você. O J. Gomes Soares. O Ricardo Cunhas. A Vanessa 10. O Matheus na Gato, lista, Ricardo. A Mônica Santos. Eu. Rodrigo Trainer. Meu sócio, fera. Loriene Fidelis. Priscila Personal. Loriene, funcional lá da academia. Rodrigo GSJR. O Breno Bravin. O Breno foi meu jogador, goleiraço. Começou agora a educação física, isso daí dá orgulho da gente ver. Biel Cunha. Psicolarisman. Pedro Augusto. Larissa, amiga também. Sim. Edna, Pedro, jogador. Era. Rosane Ferrão. A Rosane. Tudo bem, Adriana? Emerson Cardoso. O Memé. Nelson Não, esse é o primo do Macazuma. Thaís Coelho Dias. Que mais? O Dudu Coimbra Júnior. Nelson, já falei. Luca Moreira. Renan Morello. Cauã. Thiago DC Soccer Training. Deve ser aqui de New Jersey. Tim Mata. Ricardo Cunhas. Sindaran Marlon. Felipe Marlon Faria. Luma Meirelles. Meirelles Juliano Machado. Murta Roberta. Heitor. Andrei. Deto Nábio. Heitor Arantes. Renata Cardoso. Bom, passou bastante gente. Dudu. Luma Meirelles.
tem gente que eu estou repetindo aqui. O Juninho, meu parceiro, underline Júnior 11. O Dream Sports, que é a empresa dele. Tutu, fera. Webert Moreira, Rosa, Vinícius, Treinador do passe certo Michael aqui. Studio, Marilene, Muriel, Leonardo, Muriel, Mônica, treinador fera Fabrício, também. Miguel Carvalho, Arthur, Evaldo, um outro aqui que é J, 2Hs, 1G, 2F, 1H. Aqui fica difícil pronunciar, amigão. Ou amigona, não sei. Vinícius Edna, o Vinícius Souza, que você já se referiu, o Lucas, o Thiago Evangelista. Aliás, eu estou esperando o senhor aí para fazer uma live com o senhor sobre um assunto aí. O senhor está correndo de mim. José, Cláudio, Luan Andrade, deve ser Andrade, Lucas Costa, Lucas Nicolas, J. Oliveira, Gabriel. Pô, tem uma porra de gente aqui. Eu vou repetir no final aqui. Ainda a gente tem algum tempo, mas tem algumas questões para a gente trocar aqui. Matheus, bom, que você é um Nicolas, Tutu. dedicado, um excelente profissional, eu sei, te conheço já há um tempo. Você falou, a gente trabalhou pouco tempo lá no... Que região que a gente ficou mesmo? Era Foi Atlanta. Atlanta, não, Foi sim, mas a Atlanta. gente viajou muito para Virgínia. E foi Né? Alabama, Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Carolina do Sul teve o de futsal lá. Fizemos um campo de futsal muito bom. Muito bom. Eu tenho esse vídeo até hoje. Vou te mandar. Então vamos lá. Eu sei que você desempenha esse trabalho e eu acredito que você desempenha muito bem, porque você sempre foi muito bom profissional. Mas eu também sei que você desenvolve um trabalho com gestão esportiva, gestão de... Você tem uma empresa hoje em dia que faz essa gestão de escola de futebol. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho para a gente. Qualquer coisa vai controlando... Beleza, mas qualquer coisa vai controlando o tempo aí para mim, tá? A gente ainda tem mais ou menos uns 15 minutos. Vai desenrolando tudo que você faz na empresa, que você queira falar. Até também para passar uma experiência para quem, de repente, tem alguma escola que queira ou até mesmo esteja procurando trabalhar nessa forma. Então, beleza. Só verifica direitinho que no meu relógio está em 7 minutos, mas você vê direitinho. Bom, então mas aí você vê aí. Você tenta fazer isso em 5 ou menos. Mas vamos lá. Passe certo, a gente. Sou eu e o Júnior, né? Meu sócio. Só uma coisa. Se o tempo estourar e se você quiser, a gente volta, não tem problema não. Não, mas tranquilo. Aí sou eu e o Júnior, né? Encabeçando aí a Passe Certo, pô, excelente profissional. Conheço ele desde assim, muito tempo mesmo. A gente fez estágio junto, eu acho, no Baense. E depois, quando eu estava trabalhando lá também, ele fez lá, teve uns dias para trás, ele até mandou o negocinho de estágio que eu assinei para ele. Assim, então, assim, a gente já se conhece há muito tempo. E assim, além de excelente profissional, é uma excelente pessoa também. Então, pô, pessoas como essa, assim, que a gente quer ter como sócio, né? Então, assim, a gente começou isso, a gente começou esse trabalho e, basicamente, assim, falando bem no basicão, o que a gente faz? A gente é uma gestão esportiva, né? Por isso que assim, o nome é Passe Certo Gestão Esportiva. Então, o que a gente oferece para quem vai contratar nosso serviço é essa gestão. Então, a gente chega em determinados locais que tem a potencialidade de ter escolinha, ou senão, muitas vezes também a gente é procurado, talvez o local não tem a escolinha, ou não tem um trabalho tão desenvolvido assim, está começando na escola assim, de futebol, né? E aí a gente entra com a gestão. Então, assim, normalmente os locais não são nossos, a gente entra com a escola de futebol. Então, a gente entra fazendo toda a parte assim, de gestão e principalmente, né, que é o mais importante, que é o nosso diferencial assim mesmo, é a questão metodológica.
Então, assim, o que a gente vende assim é expertise da metodologia, que é o jeito, é a metodologia para ser certo. Então, assim, a gente trabalha, o nosso trabalho é bem de iniciação, então, assim, não é rendimento. Então, assim, é muito voltado para iniciação esportiva e principalmente a socialização, assim, a formação, logicamente, não só de atleta, mas também como humanos. Então, assim, é isso que a gente bate demais na tecla, que o nosso principal intuito, assim, da Passe Certo é a gente fazer uma escola os pais tenham, assim, completa confiança de colocar um menino lá e sabe que, assim, que o menino vai estar evoluindo, mas ao mesmo tempo vai estar recebendo valores, assim, de vida também. Então, assim, a nossa maior preocupação é essa. É então, interessante te falar também que aí assim, a gente, além das escolas, a gente faz os camps também. A gente até começou aqui em Ubá, a gente já fez 3. Então, assim, a gente pega na época de férias dos Da meninos escola. e a gente faz os camps. O Wellington E, Salles era e essa amigão, gestão, analista hoje também. e essa gestão mesmo focada na implementação da metodologia de trabalho, também Hum. vocês também fazem a questão da, da gestão de negócio também, não, Boa, não boa exatamente pergunta. de valor, mas assim, é, como se o cara que quisesse abrir uma escola, ele só tem o desejo de abrir escola, mas vocês vão lá e fazem a implementação da parte É isso daí. administrativa, a parte É isso de daí. evento. Assim, boa. Normalmente a gente oferece como se fosse 2 planos. Aí tem o plano que é literalmente a gente faz tudo. O cara só fala assim, faz a escola. E a gente pega lá e faz tudo. E tem um que a gente está até pensando em entrar em desuso, de a gente faz toda a parte metodológica de divulgação, só que a parte de recebimento continua com o parceiro. Só que a gente está ainda chegando no melhor, assim, no melhor modelo, mas aí normalmente a gente pega para fazer tudo, entendeu? A gente faz aí tanto a parte de recebimento quanto a parte de marketing, tudo, tudo. A gente pega literalmente é só a pessoa virar e falar, eu quero ter escolinha aqui no meu local e faz. E vocês estão. Matheus, a gente está com 1 minuto só. Eu Tá. acho assim, a gente podia fechar e abrir final para fazer a consideração final, agradecimento. Afinal, tem um monte de gente que entrou, que está acompanhando aí. Acho que assim, caiu e ficou posicionado, acho que um pouco chato. Aí, se você não tiver Uhum. nada, não tiver nenhum problema, a gente finda esse 1 minuto aqui e entra para fazer as considerações finais, agradecimentos e alguma outra coisa que você Não, é bom, acrescentar. vão falando aqui, aí cortando, ser tranquilo, Tá, então de já vou boa. avisar todo mundo que se cair, a gente vai voltar para fazer a parte final da live. A gente não vai E desligar na falar cara que é de ninguém. rapidinho também, tá, pessoal? Ele não vai E falar desligar na que... cara de ninguém, não, porque eu acho que ele é muito educado e não faria isso. Aí, João, então, assim, é só para encerrar, e assim, a gente, pô, tá com muito pouco tempo de trabalho e, felizmente, assim, a gente já tá com 3 unidades aqui na região, né? Tem 2 em Ubá e uma em Tocantins. Então, assim, a gente começou agora, assim, o intuito é crescer um pouco mais. O Júnior até falou, tá aqui, Vou pedir desculpa aí, pessoal, que o tempo encerrou. A gente está voltando agora. Só esperando o Matheus novamente tomar uma água. A gente vai retornar para fechar os assuntos aqui. Não. Vai, vamos lá. Você estava mandar um falando. abraço pro Tutu que tá aí. Tutu, pô, fera demais o João. Jogador, Tim, pai dele tá aí também. Branjão, vi aqui o pessoal que tá entrando. Mas aí, eu não sei se pegou a última Não, fala minha, volta no ponto que mas você falou que vocês estão começando, mas já tem algumas unidades. Aí, para mim, fechou quando você falou beleza. Tocantins, fechou. Então,
volta desse aí, que aí Beleza. fica mais completo. Então, assim, só falando que, assim, apesar do pouco tempo de trabalho que a gente tem, a gente está com 3 unidades aqui já, né? E tem intenção de ir crescendo mais. É, a gente já tem até algumas possibilidades aí que a gente está estudando e a gente procura sempre ir aprimorando o trabalho em si, né? Tanto da parte metodológica quanto da parte de negócio, assim mesmo, e de negócio, de marketing, tudo. Então, assim, é, e mandar um agradecimento, né? E um alô para todos os alunos e os pais de alunos aí também da Passe Certo que entrou na live, que prestigiou a gente aí. Tim tá mandando um abração aqui, outro abraço para você aí também, Tim. E eu acho que é isso aí, João. Não, e vai crescer, Matheus, primeiro porque eu tenho certeza que é um trabalho de qualidade. Segundo, que tem eu falo a gente, porque assim, embora eu esteja aqui, eu sou daí. A gente ama o futebol, né? Então tem gente que tem desejo de entrar no mercado, de ter uma escola, de fazer algum trabalho, mas não sabe como, ou não Uhum. sabe por que caminho seguir. E eu acho que esse tipo de trabalho que você desenvolve aí, que você e teu sócio desenvolve, com certeza dá um norte muito interessante, aí depois né, o cara que toma conta, ele vai e segue o caminho dele, mas essa implementação, e de uma forma bem profissional, é mais importante. Porque da mesma forma que tem o profissional que entra no mercado para fazer algo e ele busca informação, ele busca, né, uma empresa competente que vai dar um norte para ele, e que é o correto, tem o apaixonado que também entra e fala, qualquer jeito Uhum. dá. E não dá. Né? Uhum. Então, assim, esse tipo de trabalho eu acredito que, na verdade, o mercado, hoje em dia, ele é assim, para qualquer segmento. Né? Então, eu acho Uhum. bem valioso. É, antes de fazer as considerações finais, eu queria que o pessoal aí, se tiver alguma coisa a acrescentar, o pessoal que está participando, agradecer em primeiro lugar. Quem tiver alguma pergunta ou alguma colocação que queira participar, por favor, esse é o momento, porque daí a gente, Uhum. a gente Só fecha e bota pra aí a frente. gente parte pro. Aí só falando que o Júnior lembrou, é importante falar Isso. mesmo. A Passe Certo, né? A gente desenvolve a escola de futebol feminino e masculino. Você que está aí nos Estados Unidos sabe o tanto que é forte Sim, o sim. futebol feminino aí, né? Mas que infelizmente aqui, assim, Ainda é muito está marginalizado, engatinhando. né? Uma coisa boba, né? Sim, Porque sim, tem. demais, demais. Então, assim, a gente até teve uma grata surpresa nos locais que a gente começou com o feminino, que teve uma adesão boa, sabe? E até tecnicamente falando também, sabe? É, surpreendeu a gente. Então, é interessante falar isso sim, que a gente procura fazer esse trabalho, né? E a gente não segmenta só pro público Masculino. masculino, né? A gente faz tanto do masculino quanto do feminino também. Mandar um abraço aí também que eu não tinha visto antes pro Matheus e pro Rogerinho. Os dois foram jogadores meus aqui no Baense, então mandar um abraço para eles aí. Não, cara, é muito importante, assim, porque o futebol feminino, eu acho que ele está crescendo, ele tende a crescer mais, até com apoio um pouco melhor da mídia e tudo mais. E, infelizmente, aí tem um preconceito muito bobo, né? De que futebol é para homem, não sei o quê. A gente ouve até desde quando é criança, assim, futebol é para homem, não sei o quê e tal. Mas, assim, De aqui paz. fora e na Europa existe um mercado muito forte, né? Para a mulherada, para as meninas e tal. O que Uhum. pode ser uma coisa interessante, até pelo aspecto de educação, porque por que você não pode ambicionar fazer uma faculdade fora do país através de uma bolsa Com de estudo, né? certeza, com E aí você certeza. tem que ter o futebol, Aham. você tem que ter os testes, o idioma em dia, tem que passar por
uma sequência que não é só jogar bola, mas essa formação, no caso, também é importante. Então, assim, eu acho que quanto Uhum. mais se incentivar, né, o esporte, tanto do parte masculino como feminino, não só no intuito de, assim, de se profissionalizar como jogador, mas no intuito de você conseguir estudar fora através do futebol. Né? O futebol não, pode ser que ele não vai te pagar um salário como profissional, mas ele vai te custear uma faculdade que vai te dar uma boa formação e que vai te colocar no mercado profissional muito interessante. Então, é uma coisa assim que o pessoal tem que começar a pensar aí, e é muito bom que vocês estejam trabalhando nessa situação também, porque, como eu falei, o mercado do futebol feminino ele é muito grande, é muito interessante também. Aqui, então, mais ainda você sabe disso. Sim. Bom, Só mandar um abraço pro Ramon aí também, treinador lá do Flamengo, pô, irmãozaço de Viçosa. Eu fui estagiário dele no Baense aqui, então, assim, é fera demais. Não é porque é amigo meu, não, mas o cara é bom. O cara é bom. Então, mandar um abração aí pra ele também. E pra todo mundo que eu não vi também, né? Entrando, que igual eu falei, não tô conseguindo passar aqui. ó, Mas, João, isso daí que você tocou é importante demais. E o mais importante que a gente deixa muito claro na Passe Certo é que, assim, igual eu te falei, o nosso intuito não é rendimento. Então, mas, pô, tenho certeza que, igual pô, você que jogou futebol há muito tempo, não, você fala muito pô, tempo, quantidade de coisa não boa é? que você Você fala muito traz. tempo, os caras pensam que eu sou muito velho. Não é assim, calma. Mas, assim, quantidade de valores, de amizade que você faz no futebol, pô, então, assim, isso aí não tem preço. Então, assim, além da questão profissional, além da questão também que pode conseguir uma bolsa de estudos, tem a oportunidade que o esporte em si dá pra gente na questão de formação, assim mesmo, de caráter de ser humano, assim, Sim, sim, assim, não tem preço, né? é verdade. Matheus, eu não estou vendo assim muitas perguntas, mas assim, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela, pela oportunidade da gente estar fazendo esse projeto aqui. Como eu disse no começo, é um humilde projeto, que não tem intenção nenhuma de mapear o conhecimento de ninguém, ou de, sabe, a gente sabe mais aqui, mais ali. Todo mundo está nessa vida aprendendo a cada dia e a gente nunca chega no limite de aprender. A gente está sempre buscando e Com sempre aprendendo, e certeza. cada dia que a gente se dá conta de um curso, de informação, a sensação que eu tenho é que eu não sei nada. Então, assim, cada dia que passa a gente vai aprendendo mais. Então, eu queria te agradecer pelo lugar, agradecer o pessoal aí que está assistindo. Tem bastante gente, é muito bacana isso aí. Bastante gente assistindo, o pessoal, de uma certa forma, elogiando. Então, agradecer a todo mundo que está participando. Dizer que quem tiver interesse, a gente está fazendo semanalmente essas lives aí, discutindo diversos assuntos e tal ligados ao futebol. O meu Instagram é o @jp.roncoli. Está aí à disposição. Quem quiser também, fica à vontade. E agradecer demais, demais mesmo a sua participação com a gente. E fazer uma pergunta: o bar, como é que tá? O Bahia não é o Bahia, é a metrópole Não, ubaense, porque né? eu ouço falar de bar desde 2011, entendeu? E eu tenho vários convites, mas eu nunca tive o prazer de visitar. Então, um dia eu vou para o bar, já falei para você. O bar, manda um abraço Isso ao aí. bar, por favor. E, por favor, faça as suas considerações aí, agradecimentos. O que você quiser falar, fica à Uhum. vontade. Não, primeiramente, né, agradecer você pela oportunidade, assim, que é um Claro. bate-papo bacana Ficaria aqui, ó. assim, que Ficaríamos aqui só na horas. resenha, muito tempo, a gente nem é na resenha ainda, mas Ficaríamos assim, aqui na resenha, eu é, posso, mas tem coisa que não dá para falar. Então a gente vai só na parte técnica. é, e
Aí agradecer você, João, pela oportunidade aí. Foi muito bacana. E assim, agradecer pelo tempo de convívio que a gente Isso. teve também, né? Igual eu falei, foi pouco, mas assim, é aquele tipo de convívio de pessoa que você vê uma vez, você fica sem encontrar 10 anos, se eu tiver amanhã vai ser a mesma coisa. Exatamente. Então, quando quiser vir para o bar, você Ah, já eu tem vou, lugar eu para vou. ficar. Eu vou. Aí, aí, e no mais também agradecer o pessoal aí. Eu não sei se eu cheguei a falar do Elton Salles, estudou comigo, depois trabalhou comigo aqui no Bahia, depois trabalhou comigo lá no Flamengo. Pô, excelente pessoa, profissional, hoje está destruindo lá no profissional do Flamengo. Rafael Cavaleira entrou aí também. Esse daí joga, tá? Na época estava lá no Flamengo também, hoje está no Ceará. Então, assim, agradecer todo mundo que tá aí e que passou. Foi bem bacana. E falar também o pessoal que tá no meu Instagram, né? E não segue o João, seguir ele lá, jp.roncoli. E o contrário E também. começou esse projeto. Oi? E o contrário também. Isso aí, Mateus.lima.7. Aí, mas e começou esse projeto há pouco tempo, então, assim, eu tive a honra de participar hoje, né, desse projeto que você está começando e desejar sorte para você, que dê tudo certo aí, tanto nesse projeto como em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, que você é competente demais, tenho certeza que tudo que você for fazer vai dar certo. Muito obrigado, cara. Então, gente, é isso. A gente agradece demais mesmo a todo mundo que Mandar um beijo para minha mãe que tá vendo aqui também, ó. Mandou palminha aí, ó. é a Mônica. Beijo para ela também. Quem é a Mônica? É aqui, ó, Mira A Miriam Lúcia Lúcia, Ribeiro ô dona Pinto Miriam. aqui, ó. Um abraço para a senhora. Quero agradecer demais aí a galera que esteve com a gente e está à disposição. E faremos outras, Matheus. Faremos outras com outros assuntos. Se Beleza, João. quiser, e estamos sempre Tranquilo. à disposição aí. Obrigado. E também, você falou que você vai postar no seu YouTube, é isso? Vou sim. Isso, vai estar Você quer falar o canal do YouTube, não? Na verdade, nem assim, abri Não ele ainda, existe né? Tô ainda. fazendo pro desafio. Não, existe, mas está com o pessoal do desafio, né? Da academia aqui, então, assim, é mais focado em questão de saúde, assim, mas eu vou postar lá, Mas sim. faz. Eu te passo direitinho. Eu também tenho um pequeno canal que eu vou pegar essas lives e colocar também no canal do YouTube lá. Mas também é Boa, isso aí. muito. O meu canal é Coach JP. Então eu vou começar a postar Depois você manda aí que eu posto lá também. você distribui para a rapaziada aí. E obrigado de novo a todos. Um Beleza. grande abraço. Valeu, João. Valeu. Boa noite aí, todo mundo. Um abraço.